Quando os anjos foram criados, né? Antes de poder determinar quando os anjos foram criados, primeiro temos de demonstrar que foram criados, né? Eles não nasceram assim do nada, alguém os fez. Se não tivesse um princípio, seria eternos como Deus. João capítulo 1, versículo 1, versículo 3. Lemos que todas as coisas foram feitas e criadas por Jesus Cristo. A palavra de Deus, até os anjos, né, compare com os textos ali, declara que todas as coisas foram criadas por Cristo. Então, quando falamos todas as coisas, nós referimos então a tudo que é visível, tudo que é palpável e tudo que tem corpo. Então, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Logo, os anjos não existiam com Deus desde toda a eternidade, eles tiveram um início. Bom, então, eles tiveram um começo de alguma coisa igual ao ser humano e igual a todas as coisas que Deus criou. A Bíblia, porém, não afirma quando ocorreu a criação dos anjos. Eles já existiam quando Deus criou o mundo. Deus questionou a Jó, perguntando: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem entendimento. Ele colocou como medida, se é que você sabe, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, que são os anjos, tá? Que é uma tradução da NIV, Nova International, New International Version, ou Nova Versão Internacional em português. Bom, então, tanto as escrituras como certas tradições judaicas dão a entender que os anjos já existiam no primeiro dia da criação. Desse modo, provavelmente foram incluídos na criação dos céus, em Gênesis capítulo 1, verso 1, porque Deus criou os anjos. Se supusermos que a função principal deles é ministrar para o povo de Deus, algumas pessoas acharam que foram criados em vista da presciência de Deus concernente à humanidade. Ora, se nós sabemos que Deus é todo-poderoso, então para que ele vai criar criaturas para servir ele? Então é o primeiro ponto que a gente deve se perguntar. Né? Se ele é todo-poderoso, então para que ele precisa de alguém para poder ministrar qualquer coisa para ele? Isso, porém, não explica adequadamente porque Deus os criou em primeiro lugar, antes da humanidade. Por que os anjos têm prioridade sobre a maior criação de Deus, que é o ser humano? Então, a Bíblia também não dá uma explicação de saber que por que eles foram criados primeiro do que o ser humano. De acordo com o que lemos em Jó, os anjos alegraram-se na criação de Deus. Talvez o propósito fundamental deles seja glorificar a Deus em relação aos seus poderosos atos de criação. Assim como vemos lá no livro de Isaías, né, dizendo que os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra se enche da sua glória. Então, na verdade, dá para se entender que Deus criou os anjos para servir e o adorar, assim como o ser humano também faz nas suas atividades do dia a dia. Né? Precisam reconhecer que realmente existe um Deus e que ele está acima de tudo e controla tudo. Mas também precisa de um Deus que tenha essa necessidade dele se mostrar e ser adorado e estar abaixo de tudo aquilo que ele realiza ao ser humano. Bom, esse aqui foi mais um atributo sobre a questão dos anjos, tá bom? E mais para frente nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre eles. Depois vamos falar sobre os anjos maus também. Primeiro eu estou falando da criação dos anjos, o nome dos anjos, o significado, tá? A questão morfológica das atividades dos anjos, enfim, toda essa parte dura para que a gente possa entender exatamente qual é a função dos anjos na presença de Deus e na presença dos homens também, né? Quando eles auxiliaram Jesus Cristo ali, então, desde o nascimento dele, do anúncio do nascimento, é claro, né? Até a questão da crucificação dele, quando eles estavam presentes lá também. Entendeu? Então a gente vai abordar bastante coisa sobre isso aí. Tá? Já falamos sobre o nome dos anjos, a atividade dos anjos, a qualidade de cada um deles ali, entendeu? E agora nós vamos partir para outros textos aí e outras qualidades concernente a sabermos o que realmente é os anjos de Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado pela atenção de todos e vamos assim caminhando para que de em pouquinho, né, a gente possa se acertar e estudar mais e mais as Escrituras Sagradas.
Bom, obrigado pela atenção de todos e espero vocês então numa próxima aula.